Você sabe o que são os extratos financeiros de cripto? Você sabe como eles funcionam? Você sabe como isso pode te ajudar a investir e ganhar muito dinheiro no mercado cripto? Bom, hoje no Cripto Macro dessa semana, nós iremos falar sobre esses extratos financeiros, o que eles podem fazer por nós e como eles estão mudando a forma de se investir em cripto. Hoje eu vou mostrar para vocês o que são esses extratos financeiros, primeiramente. A gente pode encontrar eles no Token Terminal, aqui como eu estou mostrando para vocês. A gente vai entrar no Token Terminal, na página inicial, fazer o login e vir para essa página de Financial Statements, que são extratos financeiros. Isso está verdadeiramente revolucionando o mercado cripto, porque até então nós não tínhamos nenhuma informação agregada e de forma simplificada sobre um balanço financeiro dessas empresas. Algo que é muito comum no mercado tradicional, que a gente encontra de qualquer empresa. Se a gente entrar no Yahoo Finance, a gente vai ver o extrato financeiro de qualquer uma das empresas listadas em bolsa. E é assim que a maioria das empresas tradicionais é avaliada, é baseada na sua capacidade de gerar free cash flow, que é caixa livre, que é caixa que ela pode distribuir ou decidir o que ela vai fazer com esse caixa para os seus acionistas. Ultimamente eles têm feito bastante buyback shares, que é a recompra de ações para aumentar o valor dos acionistas, ou então distribuindo os dividendos mesmo. E até recentemente nós não tínhamos nenhuma informação nesse sentido no mundo de cripto. E isso dificulta muito a avaliação de projetos, porque os projetos, a grande maioria dos projetos, são empresas. E empresas precisam de caixa para sobreviver. Empresas precisam de caixa para pagar os seus colaboradores. Empresas precisam de caixas para continuar desenvolvendo seus produtos. Então vamos começar a olhar esses dados. Aqui nós temos o Bitcoin, eu já puxei para vocês, abri aqui, é só clicar nele e aparece todas as informações referentes ao financial statement, ao extrato financeiro do Bitcoin. Primeiro, a gente tem que lembrar que essa é uma informação dos dados apenas on-chain. Então, existem alguns outros projetos que eles prestam outros serviços, como a implantação de blockchain em empresas, uma parte de business development, como é o caso da Polygon, que faz toda essa parte de desenvolvimento. Agora, na grande maioria dos blockchains, pelo menos as Layer 1, como nós iremos analisar hoje, eles têm apenas essa parte on-chain mesmo, que serve como fonte de renda para eles. Então, se a gente olhar aqui para o Bitcoin, o que acontece com o Bitcoin? Ele tem um FII, um faturamento, seria no caso, de 42 milhões. E esse faturamento, como ele é distribuído internamente? 100% desses 42 milhões, vão direto para os validadores. Então, de receita, o Bitcoin, como uma empresa, tem zero. E ele cria 1,81 bilhões em incentivos de token. O que são esses incentivos de token? São a criação de novos bitcoins para os validadores. No caso do Bitcoin, a gente sabe que os validadores são remunerados com criação de novos bitcoins. Isso acontece quando eles decifram o código para lançar cada bloco on-chain, que são as máquinas que ficam processando isso, e com isso eles ganham novos bitcoins. Então é uma nova emissão de ações, fazendo aquela comparação ao mercado tradicional. O Bitcoin emite novas ações para os seus validadores, que ganham Bitcoin por estar prestando esse serviço.
mas ele só tem um faturamento de 42 bilhões. Então, esses novos bitcoins emitidos servem para diluir o Bitcoin. Então, tem cada vez um número maior de tokens para, teoricamente, a mesma quantidade de capitalização de mercado, a mesma quantidade de dinheiro no mercado. O caso do Bitcoin é bastante peculiar porque ele não tem desenvolvedores trabalhando diretamente para ele. Ele não funciona como uma empresa. Ele é uma organização, uma ONG. Então, praticamente, se houver algum desenvolvimento, vai ser a própria comunidade que vai propor isso. Aqui é interessante olharmos como isso vem variando no tempo. Então, aqui a gente vê que esse é o primeiro trimestre de 2023. No quarto trimestre de 2022, faturou menos, então houveram menos movimentos, menos transações, porque os FIIs vão ser diretamente proporcionais com o número de transações. Quanto menor o número de transações, menor vai ser o faturamento. E no caso do Bitcoin e de todos os tokens, esse faturamento ele é pago em Bitcoins mesmo. Então, essa conversão para o dólar depende da cotação do ativo. Então, aqui não necessariamente houveram menos transações, mas sim pode ser que o preço estava menor. Nós sabemos que o preço no quarto trimestre de 2022 foi o menor. Então, a gente tem que entender que essa conta tem dois lados. Tem o lado do preço do Bitcoin em relação ao dólar, que isso é calculado em dólar, e também tem relação com o número de transações. E os incentivos em token também. Eles têm forte relação com o preço do Bitcoin e a quantidade de incentivos em token. Aqui já podemos ver algo muito mais próximo. Os incentivos em token do terceiro quadrimestre de 2022 foi muito próximo do Q1, mas a quantidade de FIIs no Q1 de 23 foi muito maior. Isso é muito bom, quer dizer que aumentou a quantidade de transações na rede. Sendo que os incentivos foram iguais, então o preço muito provavelmente estava muito próximo, porque nós sabemos quantos blocos serão emitidos durante esse tempo. E não havendo uma variação de preço tão grande, em tese eles devem ser muito próximos até o próximo halving, que ainda não aconteceu, então nesse período eles devem ser muito próximos, a não ser que varie muito o preço e a quantidade de tokens. E a quantidade de transações está mais representada nos FIIs. Então a gente vê um movimento saudável do Q3 2022 para o Q1 2023. E é interessante também, vamos olhar um pouco mais para trás, antes do halving anterior, em 2018, a gente vai ver que o número de incentivos vai seria teoricamente maior. Não é maior porque daí a gente teve muito menos transações nesse período. Então, aqui já chegou a 1,9 bi em 2018 e o final de 2017, muito próximo ao que é hoje, com certeza com um número muito menor de transações. Então, daí olhando para um próximo dado, aqui nós tivemos o preço, esse é o preço médio considerado, então estava 9,6 mil, a avaliação de mercado dele estava em 201 bilhões, e total, né, isso considerando os 21 milhões de bitcoins que haverão em circulação até o final de sua vida, em 2140, quando nós teremos a emissão do último bitcoin. O, o supply em circulação era 160 bilhões de market cap e o volume de trading foi 333
milhões. Aqui a gente pode ver o preço em relação ao market cap fully diluted, que é 100% diluído. Então aqui ele estava em 301 vezes. A gente tem até aqui a opção de clicar nas definições, tá? Daí ele nos mostra exatamente. Isso, a conta que está fazendo é o fully diluted market cap dividido pelas FIIs anualizadas. Então, aqui é um bom indicador já do que está acontecendo. Então, a gente vê que havia uma alavancagem muito maior no começo, nos primórdios. Por quê? Ele tinha um faturamento de FIIs, né? Esse ainda não é o faturamento, mas ele gerava um valor de FIIs de 325 mil, enquanto o seu market cap já era de alguns bilhões. Então ele tinha um múltiplo de quase 4 mil vezes. Aí conforme foi crescendo a sua capacidade de gerar valor em FIIs, foi diminuindo esse valor para 400 vezes, 200 vezes. Aqui nós devemos ter outra alta, que foi nos bull markets, a gente tem um movimento mais agressivo de alta de alavancagem, isso alavancagem muitas vezes especulativa mesmo. Então é importante a gente entender esse movimento no tempo, para a gente saber quando que o Bitcoin está muito alavancado e quando ele está pouco alavancado. Nós vemos que a alavancagem mínima do Bitcoin aqui, 232 vezes, enquanto sua alavancagem máxima no ciclo de 2018 foi de 2.500 vezes. Se alavancou quase 10 vezes mais entre o terceiro quadrimestre de 2017 e o quarto quadrimestre. Isso começa a ser um ponto importante para nós olharmos no próximo bull market. Então vamos olhar o que aconteceu em 2020 e 2021. Apesar dos números com certeza serão diferentes, porque muda o cenário um pouco, muda as condições de liquidez, mas a gente vai ver algo muito similar aqui em 2021. E é exatamente o que a gente pode ver. Houve um aumento gigantesco na alavancagem para 2.500 vezes aqui em 2020, onde houve um pump e ele bateu 180 bilhões de market cap. Daí temos uma queda no final de 2020, que foi a pandemia, principalmente, seguido por uma realavancagem gigantesca, que foi o bull market de 2021, onde batemos 4.100 vezes a alavancagem, 4.800 aqui no primeiro quadrimestre de 2022. Esse número vem caindo, aqui nós já estamos em 3.000 vezes a alavancagem, que ainda é um número bastante alto historicamente, então talvez seja um momento ainda de cautela, apesar das grandes mudanças que houveram. Nós temos que avaliar se essas mudanças justificam essa nova alavancagem. Eu acredito que nesse valor de mercado de 22 mil, 20 mil, está sim justificada essa nova alavancagem, porque realmente a capacidade do Bitcoin de gerar receita, ela não cresce de forma linear conjuntamente com o market cap diluído. Então, a gente tem que ter sempre cuidado e ponderar quais são as mudanças fundamentais que ocorreram na rede que permitiram com que houvesse essa gigantesca alavancagem e se isso faz sentido, é coerente com o que está acontecendo ou não. Então, aí não são, os números não dizem tudo. Eles contam a história, eles contam uma tese de investimento. E a nossa tese de investimento é que o Bitcoin tem muito para crescer ainda. Tendo muito para crescer, talvez se justifique, pelo menos ao meu olhar, se justifica hoje uma alavancagem de 3.000 vezes, considerando que o foco do Bitcoin é ser uma reserva e não gerar valor, gerar FIIs. Isso aí você precisa pensar na tese de investimento, no porquê esse token existe, qual é a vantagem que ele traz
em relação aos outros tokens. Então, sobre Bitcoin, mais ou menos é isso. A gente pode olhar aqui outros dados, que a quantidade de usuários ativos por dia, em média. Aqui a gente vê algo bastante saudável, ele vem crescendo praticamente constantemente. Então, lógico que nos bull markets nós temos um aumento ainda maior, um aumento até forte e até um pouco fora do normal, mas o importante é que esteja sempre crescendo pelo menos um pouco a quantidade de usuários e, mas aqui nesse caso não necessariamente a quantidade de desenvolvedores. Isso vale mais para outros projetos, porque como eu disse, essa não é a lógica do Bitcoin. Então não basta olhar para o número de desenvolvedores ativos, não basta olhar para o número de usuários ativos em média por dia. Não basta olhar para até mesmo o múltiplo. Nenhum desses dados, independentemente, conta toda a história. Por isso que nós temos que olhar todos esses dados e todos esses dados dentro de um contexto. Agora, passando para o Ethereum, a gente já tem algo um pouco diferente. Nós temos a Fundação Ethereum, que é dona desse token. Ela também é uma fundação sem fins lucrativos, mas ela já passa a se assimilar muito mais a uma empresa tradicional, onde nós podemos sim olhar o extrato financeiro para ter uma avaliação da sua capacidade de gerar caixa. Aqui a gente já vê um fenômeno um pouco diferente. Ele gera 431 milhões em FIIs, dos quais apenas 70 milhões vão para as pessoas que estão fazendo staking, que são os staking incentives. Então, de faturamento, ela tem 362 milhões e ela está criando também um incentivo de tokens de 230 milhões. Desde uma atualização que ocorreu no ano passado, o Ethereum passou a ser positivo, tanto que antes ele era aqui negativo. Negativo quer dizer o quê? Ele estava emitindo mais tokens do que ele era capaz de gerar em FIIs. Essa emissão superior à sua capacidade de gerar FIIs representava uma diluição do valor de mercado do Ethereum. Então, se o market cap, que é a capitalização de mercado, permanecesse constante no Ethereum, ele iria cada dia mais diminuir de valor, porque as pessoas que estariam recebendo esses incentivos de token e os FIIs superavam o supply side aqui, superavam os FIIs gerados pelo protocolo. Então haveria uma emissão maior de tokens, fazendo com que essas pessoas fossem a mercado e vendessem esses tokens, diminuindo o valor da rede Ethereum, enquanto a rede, os acionistas que não estivessem recebendo esses incentivos de tokens seriam prejudicados. E isso nós vemos que desde o começo da rede, lógico que numa escala menor, mas talvez proporcionalmente até maior, mas ocorreu aqui com muita clareza desde o começo, sempre foi inflacionário. Nós chamamos um token que emite mais do que ele é capaz de gerar, um token inflacionário. E com o passar do tempo, com a implementação desse novo protocolo dentro da rede Ethereum, ele deixou de ser inflacionário no terceiro quadrimestre de 2022 e passou então a ser deflacionário. Ou seja, a pessoa só por segurar o token Ethereum está ganhando valor. Esse valor está indo para essas pessoas. Ele está gerando valor, porque não está mais fazendo um incentivo de token. Além disso, a gente tem que considerar que a própria fundação Ethereum tem esse faturamento. Então, esse dinheiro que sobra, que é a diferença entre os FIIs e o que vai para o supply side, é o seu faturamento. Então, ela efetivamente é uma empresa que fatura 360 milhões de dólares, que já é bastante diferente do Bitcoin, já se assemelha muito mais a uma empresa. Então, o movimento aqui que nós queremos olhar dessa vez é exatamente o FIIs, o valuation, o múltiplo aqui.
E nesse caso, nós temos o dado de Circulating Market Cap dividido pelos FIIs anualizados e dividido pelo faturamento anualizado. A gente vai ver que tem uma diferença muito grande entre esses dois e que eles mudaram muito com a implementação desse novo protocolo, que o múltiplo aumentou muito. Por quê? Aumentou o divisor, aumentou o faturamento anualizado. Aqui e aqui, tá? E então vamos olhar para esse valor. Então antes ele estava em 60, aqui isso 2020, vamos olhar, ele já foi um múltiplo bem maior, né? No começo muda bastante. Vamos olhar o bull market de 2017, só para a gente ter uma ideia quanto que ele chegou. Então veio até diminuindo com o crescimento da adoção. O preço ainda era muito pequeno, o supply ainda era muito pequeno, de 400 mil market cap. Então veio diminuindo, 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 mesmo com o bull market continuou diminuindo. Isso mostra bastante coisa, quer dizer que conforme está crescendo essa rede, ela está diminuindo o seu múltiplo, ela está vindo para um padrão mais normal, ela está sendo avaliada cada vez de uma maneira mais próxima a uma empresa mais tradicional. Então, aqui ela ainda tinha zero de revenue, né? Então ela não faturava, porque tudo ia para o supply side fees, similar ao Bitcoin. Aí, com uma alteração, foi aqui em 2000 e apenas em 2021 que a gente teve essa alteração, que ela começou a gerar receita, efetivamente, faturamento. Daí a gente já começa a conseguir calcular o, o, o market cap dividido pelo revenue dela. Aqui em 2021 começou em 80x, com 200x, depois diminuiu, e isso são períodos de volatilidade. O preço do Ethereum quase dobrou, o market cap foi de 300 para quase 500 bilhões, e aqui ele ainda era net negative, mas a gente pode ver que ele foi e tem aumentado com essas mudanças. Então ele está um pouco mais alavancado agora, em 2023, mas não necessariamente, tá? A gente tem que entender que houveram mudanças aí no meio e que, como eu disse, esses dados não dizem tudo. De novo, outra coisa muito importante para sempre estar olhando é o número de usuários, que ele vem caindo e é natural que caia em momentos de, de bear market. Isso vai acontecer, não tem muito, não tem muito problema, porque existe muita gente nesse setor que está apenas procurando um lucro fácil, que realmente não opera na rede, não está sempre, não são desenvolvedores, não são pessoas interessadas no ativo em si, na tecnologia de blockchain, eles estão interessados apenas em buscar um lucro, e quando vem o bear market, eles se desinteressam completamente por, por pelos ativos digitais saindo do mercado. Então é natural que caia o número de usuários, o número de desenvolvedores, o número de commits, e foi exatamente o que a gente viu nesse bear market, como em todos os outros. Então isso não é nada preocupante, mas a tendência, o importante de se olhar, isso nós teríamos que olhar em outra página, mas é que esse número de usuários ativos seja maior agora do que no bear market anterior. O bear market anterior a gente pode puxar para cá, 2000 de Ethereum começou em 2018, aqui, final de 2018. Então, 250 mil, hoje nós temos 350 mil. Então, houve um crescimento gigantesco do bear market anterior para esse bear market. Então, nós estamos sim tendo um aumento de adoção. E, de novo, só lembrando que nenhum dado conta a história completa. São todos dados individuais que ajudam a compor esse cenário como um todo. Por último, vamos olhar para Solana. Solana é uma coisa um pouquinho diferente e talvez um token mais problemático.
desses que nós estamos olhando, talvez Solana seja o mais problemático deles. Nós até fizemos um outro podcast falando só sobre Solana e um dos grandes problemas que nós levantamos sobre esse token, porque ele já é uma instituição privada, é a sua capacidade de gerar receita. Ela gera hoje 3 milhões apenas em FIIs, desses 1,7, exatamente metade vai para o supply side fees, 1,7 fica como faturamento da empresa e 115 milhões são usados, são token incentives. Então, a Fundação Solana emite tokens para financiar algumas atividades. A gente tem que lembrar que a emissão de tokens ela não é a mesma coisa que queima de caixa, mas sim a queima de capitalização de mercado, a diluição dos acionistas, dos compradores do token. Então, ela dilui os seus acionistas. Ainda uma escala relativamente pequena, são 115 milhões por quadrimestre, sendo, ou seja, vezes 4 seriam 450 milhões, mais ou menos, por ano. E esses 400, vamos até confirmar se é por ano. Não, então, esse aqui é por quadrimestre mesmo. Então, nesse anualizado esse valor, uns 450 milhões por ano, enquanto ela tem uma capitalização de mercado de 8 bi. Então, demorariam 20 anos quase para ela consumir toda a sua capitalização de mercado, assumindo que as pessoas estejam vendendo. Então, com relação a isso, ela está relativamente tranquila. Ela não vai acabar seu market cap, pelo menos não por esse indicador. Mas o que preocupa é que, como uma empresa privada, ela tem desenvolvedores. Ela está desenvolvendo sua rede. Nós sabemos que ela tem mais de 200 desenvolvedores. E ela não tem nenhuma capacidade de gerar caixa. Seus 3 milhões, 1,5 milhão, na verdade, que ela gera de caixa, ela consegue pagar 5 desenvolvedores sêniores, que ganham mais ou menos $300 mil ano. Então, como essa rede vai continuar se desenvolvendo? Nós sabemos que grande parte dos seus ativos estavam na FTX. E a FTX era um dos grandes financiadores da Solana. Quando eles precisavam de dinheiro, a primeira pessoa que eles procuravam era a FTX. E a FTX prontamente dava dinheiro, porque realmente a rede tem muitos benefícios, muitas vantagens. Mas com relação à caixa, a rede vai muito mal e precisa encontrar maneiras de gerar caixa. Como eu disse, aqui não mostra tudo. Nós não sabemos como ela está gerando caixa no seu balanço mesmo, se ela está prestando serviço, prestando consultorias, prestando desenvolvimento para outras empresas. Isso ela pode muito bem estar fazendo e nós não sabemos, nós não vamos ver isso no token. Então pode ser que a Fundação Solana, o Solana Labs, sobreviva, vá bem, esteja sim gerando caixa, mas nós não sabemos disso on-chain. Então, essa é uma das preocupações. Inclusive, seria muito bom se fosse isso, porque, como eu disse, essa diluição por incentivos em token não vai matar o protocolo, pelo menos não tão cedo, eles têm muito tempo para resolver isso, e contanto que continuem crescendo, isso não é um problema de curto prazo, mas a necessidade de pagar os seus programadores e seus desenvolvedores é um problema de curto e médio prazo. Então, muito cuidado com Solana nos próximos meses. Depois que nós sairmos desse bear market, se ela sobreviver a esse bear market, o que eu não tenho convicção de que ela fará, mas se ela o fizer, ela vai sair muito forte, porque depois fica fácil novamente de conseguir caixa. Depois, provavelmente as taxas de juros vão cair eventualmente de novo. Mas vejam que toda análise é circunstancial, ela depende de um contexto. Eu não posso vir aqui querer olhar única e exclusivamente para preço, isso jamais. Mas a market cap já é um indicador um pouquinho melhor. Volume também é algo importante. Mas nem mesmo esses indicadores mais complexos de faturamento, se eu olhar única e exclusivamente para faturamento, sem entender o que está acontecendo com o token, sem entender como isso funciona, como isso pode prejudicar ou favorecer a empresa.
Ethereum é um token, é uma fundação muito saudável. Bitcoin não é nada saudável olhando para a sua receita. Mas isso é relevante para o Bitcoin? Ao meu ver, não. Não é nada relevante. É irrelevante para um token com a proposta do Bitcoin. Agora, para a Solana, é relevante? Sim, é sim relevante. Isso pode ser a diferença entre o token sobreviver ou não. E volto a ressaltar aqui, o token sobreviver ou não é a mesma coisa do que a empresa sobreviver ou não. Pode muito bem acontecer do token morrer e a empresa continuar prosperando. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Temos que estar acompanhando muito de perto. Mas só para a gente olhar um pouquinho mais para os números de Solana aqui, o, vamos ver que eu já até esqueci o que é, mas o Circulating Market Cap dividido pelos FIIs anualizados, ele vem caindo, vem aumentando a alavancagem de Solana, ou seja, ela está conseguindo gerar cada vez menos receita. O seu market cap está crescendo mais do que a sua receita. É isso que isso quer dizer. Então, isso tudo, lógico que vai ser muito alto esse múltiplo dela, porque ela não tem capacidade nenhuma de gerar receita praticamente. Então, essa parte aqui, o divisor é muito baixo. E quanto mais baixo o divisor, mais alto vai ser o valor. Então, a sua ruim capacidade de gerar receita, faturamento, o que quer que seja, faz com que seu múltiplo seja maior. Mas, historicamente, ele já chegou a ser maior. Então, hoje, se a gente pensar, ela está se desalavancando. Lógico que em grande parte por conta dessa imensa queda que houve por causa da FTX, mas nós temos que ficar atentos a esses números e entender que isso pode sim representar um problema para a Solana, como representa uma coisa boa para o Ethereum e não representa nada para o Bitcoin. Então não adianta a gente ficar olhando, o Bitcoin depende da sua adoção, da sua tese. Agora, só para fecharmos tudo aqui, o que isso quer dizer no macro? O que isso quer dizer para o Bitcoin, para o Ethereum? Quer dizer que eles estão crescendo ou não? Quer dizer que eles vão prosperar ou não? Para o Bitcoin, não quer dizer nada, como eu acabei de dizer. Para o Ethereum, é algo muito bom. Mostra que, sim, existe formas dos protocolos serem saudáveis. Ethereum cada dia mais é um benchmark. Ethereum cada dia mais é uma referência para todo o ecossistema. Ethereum ainda tem as layers 2 dentro deles e todas as outras coisas que estão acontecendo lá. Então o Ethereum é o nosso benchmark. O Ethereum é para quem a gente tem que estar olhando como case de sucesso no mercado. O Ethereum é muito saudável. O Ethereum é uma rede que não vai embora. O Ethereum vai ficar aqui. Você quer fazer um investimento seguro hoje? É o Ethereum, justamente pela sua capacidade de gerar caixa, pela sua capacidade de onboard pessoas, pela sua capacidade de promover soluções para o mundo real, promover soluções efetivas. Então, o Ethereum é a mais saudável das redes hoje. Para a Solana, é um problema. Então, a gente tem os três casos aqui: um onde é irrelevante, um onde é favorável e um onde esses dados são negativos, não são bons para a rede Solana. Olhando para esses dados, me fazem ficar preocupado com a rede Solana, com a sua capacidade de sobreviver a esse bear market, porque ela não tem geração de caixa. E, de novo, aí depende da sua tese de investimento. O Bitcoin, como eu disse, é irrelevante. O Ethereum é saudável, é bom. Agora, isso quer dizer que você deva investir em Bitcoin e não em Ethereum? Ou em Ethereum e não em Bitcoin? Não. Depende da sua tese de investimento. A tese de Bitcoin é a adoção. A tese de Bitcoin é reserva de valor. Não é capacidade de gerar caixa, não é uma empresa. O Bitcoin compete com o ouro e não com empresas, e não com capacidade de gerar caixa, de gerar dividendos, de gerar valor. Agora, então, se aumentar a adoção, se continuar a adoção do Bitcoin, o seu preço deve sim subir. Já o Ethereum não. O Ethereum é uma empresa. O Ethereum tem que gerar caixa. O Ethereum tem que ser capaz de se autossustentar. E essa atualização que teve
foi um momento de virada de chave do Ethereum. E isso é muito importante, entender o que aconteceu e como isso reflete no balanço. Por isso, hoje o Ethereum é muito mais saudável. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o Ethereum não era saudável. Isso mostra também que as pessoas por trás da fundação Ethereum estão caminhando na direção certa, estão tomando decisões saudáveis que estão ajudando o protocolo a ser mais sustentável a médio e longo prazo. Então essa é a importância. E a Solana tem dificuldades. A gente reconhece que ela tem dificuldades, mas não é por isso que ela não vai sobreviver ao bear market. Existem diversas coisas que ela pode estar fazendo. Ela é uma rede extremamente sólida, mas ela tem sim problemas a serem resolvidos, como o Ethereum tinha em 2018 e 2019. Mas o Ethereum conseguiu resolver. Agora, nós temos que estar avaliando e observando se a Solana vai resolver esses problemas e se vai conseguir resolver com tanta efetividade como o Ethereum resolver. E vai virar uma empresa net positive, uma empresa geradora de caixa, uma empresa geradora de valor para os seus usuários e investidores detentores de token. Isso tudo se encaixa no macro como uma mudança de cenário. Nós nunca tivemos esses dados financeiros. Sempre foi muito difícil conseguir eles. Nós precisávamos levantar dados on-chain, que são extremamente difíceis de conseguir, extremamente trabalhosos para se conseguir. Hoje, o Token Terminal vem fazendo essa revolução no mundo de ativos digitais. Ele vem trazendo para nós esses dados de maneira extremamente simples e acessível, se assemelhando muito aos mercados tradicionais, aos mercados financeiros, permitindo uma análise mais fácil, permitindo maior credibilidade nos projetos, permitindo uma adoção maior. E é por isso que nós estamos falando isso hoje aqui nesse Cripto Macro. Atrelado à tese de investimento, atrelado à maneira de se analisar, a gente cada vez passa a entender melhor como funciona esse mercado e entender pontos de entrada, pontos de saída, se é interessante comprar ou vender. E pelo que nós vimos aqui, a mais saudável dessas 3 redes, lógico que não olhei para todas as redes, mas apenas 3 grandes Layer 1, e a mais saudável delas, o benchmark hoje, como todo mundo já sabe, mas a tendência que continue e se mantenha assim, não está nem perto de ser questionado, é o Ethereum. Enquanto o Bitcoin tem uma lógica diferente, que não é possível avaliar aqui, e a Solana tem um problema, que possivelmente seja resolvido ou não, mas aí vale acompanhar o que eles estão falando, o que eles estão pensando, como eles estão agindo, que é o que nós também fazemos aqui. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês entendam melhor como fazer uma análise a partir dos dados financeiros dessas empresas, fundações ou até o Bitcoin mesmo, entenda para que sirvam esses dados e como isso serve como complemento para as suas análises, como utilizar esses dados para melhorar, para ter uma melhor noção do que está ocorrendo internamente aos protocolos a cada uma dessas layers. Um abraço, bons trades a todos.